Estamos de volta com o nosso Papo Livre e o papo agora é com a Desirê Garcia Campos. A Desirê, que é queridíssima amiga, além de ser arquiteta, ela é fotógrafa e tem os trabalhos maravilhosos, que até depois eu vou mostrar para vocês aqui o presente que eu ganhei quando ela chegou. Desirê, prazer recebê-la. Prazer é meu. E o que veio primeiro, a fotografia ou a arquitetura? Jair, eu sou arquiteta de formação, eu adoro estudar. E a fotografia é uma maneira que eu olho o mundo. Então, antigamente, a gente tinha que revelar, era um custo muito alto, então a gente fazia bem menos o uso da fotografia. Mas, hoje em dia, com a digital, é perfeito. É perfeito porque na hora você está ali, você vê o momento, você fotografa a cena, eu gosto de ver o detalhe. E essas últimas vezes, por exemplo, a florada em Indaiatuba de cerejeira, aquilo é maravilhoso, fantástico. Então, você poder pegar essas flores e daí saber que agora você passa lá, não tem mais nenhuma, e você ter essa imagem, nossa, isso é muito gratificante. Então, assim, eu gosto muito de cenas, não flores direto, mas eu gosto de ver o detalhe do objeto. E gosto também do inusitado. Às vezes eu bato fotos tipo rachadura de piso, rachadura de parede. Por exemplo, outro dia eu vi uma caçamba, ela estava totalmente detonada, e eu falei, gente, o que eu estou vendo aqui, né? A gente vê coisa... Aí o Erlon... O Erlon, que já esteve aqui conosco, também é arquiteto, trabalha com ela. E o Erlon falou assim para mim, é uma caçamba. Eu falei, não, pera um pouquinho. Aí, quando eu bati a foto e mostrei, eu falei, e agora? Ele falou, é uma obra de arte. Por quê? Porque o colorido da ferrugem, do envelhecido, ela dá na imagem da fotografia uma coisa muito linda. Então, isso me encanta, né? Esse detalhe. Então, mas a arquitetura veio primeiro, porque podia ter sido o contrário. Pelo hobby, você acabar depois enveredando para a arquitetura, mas foi o contrário. Foi o contrário. E você tem um trabalho bem legal, que você tem fotografado fachadas, prédios antigos, que é uma coisa que me encanta muito também. Você vê aquela coisa, o tempo deteriorando muitas vezes. Não é legal estar deteriorado, mas é legal você ver aquele momento na história que você consegue captar. Eu acho isso muito interessante. É o que está por trás daquilo que você está vendo. Sim. Né? Pode estar várias revelações. Como a formação de arquitetura, a minha paixão assim, é patrimônio histórico. Tá. Só que no Brasil, o patrimônio ele é delegado a segundo plano, é relegado a segundo plano. Está sendo boazinha, é quinto plano. Então, as pessoas tendem a abandonar. E, antigamente, o sistema construtivo, os detalhes, eles eram muito mais primorosos, riquíssimos. E objetos... Nós vamos para fora do país para ver justamente isso, o patrimônio da qual eles preservaram. Então, quando eu deparo com um patrimônio desse, eu consigo enxergar a riqueza que tem aquilo. E, ao mesmo tempo, o tempo agindo sobre o objeto, na arquitetura, isso também, quando a gente fotografa, a gente mostra duas coisas. Olha, independente da gente abandoná-lo ou não, ele continua lindo. Aquelas casas que tem ali na Paulista, perto do Trianon, ali tem uma casa, tá detonada a casa, né? O tempo está acabando com ela, a gente percebe, a gente passa ali. E você fala, gente, que coisa linda. E ali era o lugar mais rico do país, era ali. Exatamente. Eu queria pegá-la e ir lá e restaurá-la, ou pelo menos valorizar o que ela tem. Tem uma lá na outra ponta, perto do Hospital São Luís, que foi restaurada, que é a Casa Rosa, se não me engano. Tem. Ali eles estão... Restauraram, mas foi o Estado que restaurou. Mas do lado de cá, perto da Consolação, ali perto do Trianon, tem uma casa que eu falo... sempre que eu passo, eu fico falando, gente, entra ano, sai ano, eu passo e a casa está aqui. Está lá, caindo aos pedaços. É uma judiação. Mas... Porque a família também, pelo que eu entendi, ali não pode fazer nada, porque deve ser patrimônio. Sim. Ela não pode demolir para fazer, porque se pudesse já estava no chão. Já estava no chão, já tinha. Então a família também deixa lá. Então, não tem poder aquisitivo. Mas você sabe que patrimônio histórico tem patrocínio especial, né? Dá para financiamento especial, tem algumas regras, quem sabe. E eu acho assim, a visão do próprio empresário de não olhar aquilo como sendo um outro objeto. Porque se ele pudesse olhar aquilo como sendo um objeto que valorizaria, falar, não, pera um pouco, eu tenho aqui um patrimônio, eu tenho uma joia da qual as pessoas querem olhar, querem ver, então eu posso fazer disso um objeto valorizado. E dentro dele colocar qualquer outra estrutura ou uma... Não precisa ser museu. As pessoas acham que coisa velha tem que ser museu. Não precisa. Não necessariamente. Tanto que alguns bancos, alguns restaurantes de banco, algumas... Gente, pode ser vários tipos de... Campinas também tem algumas coisas muito interessantes, porque Campinas sempre foi uma cidade muito rica. Itu tem, embora tenha perdido muito com os últimos anos aqui, aquela característica histórica, Itu tem perdido muito. E eu percebo que, como eu estava dizendo, é relegado a uma quinta
opção aí para deixar. Campinas, você tem visto muita coisa interessante? Campinas, sim. Campinas tem bastante coisa, apesar da destruição. E como eu gosto muito do detalhe, né? Às vezes esse detalhe, você andando na rua, você não vê. Não vê. Você vê um muro destruído, mas você não sabe que aqueles tijolos são ingleses. Você não sabe que aquela ferragem veio de um navio da Inglaterra. Você não sabe... Então, as pessoas imaginam que é só a estação, né? Existe o patrimônio, ele tem uma área envoltória, que a gente faz esse estudo, né? Uma quilometragem, para poder ter esse estudo e preservar o que tem ao redor dele. Só que as pessoas deixam abandonar o que está ao redor dele, apesar de já ter a legislação já corrigiu, e mesmo assim as pessoas largam, que é para deixar cair mesmo. Então, a riqueza está nisso. Às vezes a pessoa está destruída, mas no meu olhar tem um detalhe, uma escultura, uma janela, uma ferragem, que você sabe que não foi qualquer um que fez aquele. Então, assim, Ramos de Azevedo, tem prédios belíssimos dele ali na Andrade Neves, em Campinas, que é, inclusive, que foi a delegacia de polícia, não sei dizer agora para você, ele é todo de madeira, foi uma das primeiras peças do Ramos de Azevedo, está completamente abandonado, na frente tem um estacionamento, é uma judiação. É uma judiação. Ali eu não consegui ainda fotografar, porque eu gostaria muito, por conta de que é particular e, ao mesmo tempo, a gente não vai invadir, né? A câmera chega, mas a gente mesmo queria chegar mais pertinho. Sempre assim, não tem jeito. É muito lindo. E é uma coisa muito interessante, porque, assim, às vezes eu saio para caminhar, e nessa coisa da gente passar de carro, a gente nem presta atenção, mas quando a gente sai caminhar, a gente começa a observar os lugares e fala, gente, que coisa linda, olha isso aqui, olha essa construção, olha, essa casa não estava aqui, pô, a casa tem 200 anos ali, eu falo, nossa, essa casa não estava aqui, não, eu que nunca observei. E ali sempre esteve. Ali no Cambuí, uma coisa que eu acho muito bacana, numa travessa ali da Júlio de Mesquita, que inclusive a casa de um tio meu ali atrás, eu sempre vou ali, tem uma muretinha. E depois de muito tempo, eu sempre achei curiosa aquela mureta, falando, por que essa mureta está aqui, né? Não tem cabimento essa mureta estar aqui, e do lado de dentro tem vários prédios e tal. Aí um belo dia, lendo o jornal, eu descubro que ali é o que sobrou do campo da Ponte Preta. Ali era onde o meu tio mora ali, o prédio onde eles moram ali, vários prédios, ali era o campo. Então aquela mureta ali é o muro que sobrou de onde era o estádio da Ponte Preta. Tá vendo? Antes do Moisés Lucarelli fazer o estádio novo. Então, histórias abandonadas, que as pessoas só olham o momento presente e não sabem que a nossa história é presente, passado e futuro. Quer dizer, você vai reconhecer seu passado e você vai saber do seu futuro. Se você não tiver esse link, você perde tudo. É como se tivesse brotado aqui agora. Não, nós temos história, nós nascemos, pais, avós. E essa história não é que ela precisa ser preservada, tipo museu endurecida, não. A história ela vai vivenciada, tem erros e acertos, e elas precisam ser vividas. E serve como experiência para o jovem que está chegando e fala, não, aconteceu isso lá, então pera um pouco, deixa eu observar aquilo direito. Então, não começou aqui agora, tem história para contar. Tem história para contar, e acho que essa é uma das coisas. Eu também recentemente recebi o Juca Ferreira aqui, que é um fotógrafo, e ele dizia muito isso, que ele se encantou. Nós trabalhamos junto um tempo, ele trabalhava na área de publicidade, eu no jornalismo, e ele se encantou muito com a fotografia, porque ele falou assim, é aquele instante que eu estou preservando, é aquele momento que eu preservo e ele não vai existir de novo. Eu capturei ele, está guardado. Então, quando você faz uma foto de um casamento, de um evento, de uma coisa, você captou um evento, um momento que não vai voltar mais. Não, E quem olhar a foto vai lembrar o que estava pensando naquele momento. O que estava pensando naquele momento. O que é a imagem, por exemplo, do casamento. Você vê a cena, você fala, meu Deus, nessa hora, quanta coisa eu pensei e quanto tempo já passou. Quanto tempo já passou, quanto tempo já passou. Então, isso é muito interessante. É muito, é uma coisa bastante interessante. Então, fica aquela história, você fala, meu Deus do céu, como é que faz, né? E a fotografia, você começou, vamos lá, de forma amadora? Como é que foi? Como é que você começou na foto? Amadora. Eu sempre fui apaixonada por fotografia e ganhei uma câmera pequena uma vez, uma Bárbara. E eu fotografei, viajei para fora, fotografei um monte de... E eu vi que o resultado foi muito interessante, após revelar. Porque que era o caso. Porque o lance da fotografia é bacana porque não é o que você vê, é aquilo que você falou no começo da entrevista, é o que você vê, que às vezes a gente não entrega, não consegue ver. E aí, quando eu vi aquele acervo, eu falei, gente, não é que negócio... Dá para eu capturar mais alguma coisa, porque
ficou muito bom. Aí o que eu fiz? Eu acabei ganhando, eu ganhei de presente, uma máquina profissional e tudo mais, de presente do meu marido. Ele falou, não, agora você vai encarar a fotografia porque você curte, né? Eu falei, vamos lá. E eu fui atrás de cursos, de livros, eu sou autodidata em algumas coisas, eu gosto de ler tudo. E eu procurei um fotógrafo, um curso, para fazer o curso mesmo. A orientação dele, ele falou assim, Desirê, bata fotos, saia para a rua, olhe e vá aprimorando seu olhar. Porque por mais que eu te explique sobre como manusear a máquina, você só vai conhecê-la depois que você fotografou muito. Então, o seu olhar, horas na verdade, trabalhadas, 1000 horas trabalhadas. 10.000 horas precisa ser um bom profissional. Isso, 10.000 horas eu serei uma boa profissional. Eu ainda não sou, eu vou ser uma boa profissional. Então, 10.000 horas, fotografe, vá fotografar. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de sair com a máquina grande, eu vou. Eu fui para Nova York, bater fotografia, levei a máquina grande, não quero nem saber, vou carregar para pegar as imagens que eu queria. Peguei imagens lindas de lá. Essas fotos que você viu de patrimônio é de Tatuí. Eu fui por acaso para Tatuí, que era uma audiência, no caso do meu marido, que ele é advogado, ele falou, vamos olhar essa obra. Quando eu olhei o prédio, aqueles tons de laranja, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fotografar isso. Então, assim, mesmo não com a grande, mas com o celular, que eu tenho um também, o meu celular é bárbaro, o Nokia Lumia, quem tem não se desfaça, quem tem. Vou anotar aqui. Não tem mais, ele saiu de linha, mas a definição é bárbara, então eu faço questão de estar com ele e... Tenho 2 celulares, o que funciona e o Nokia. E aí, uma coisa para outra. E eu uso a fotografia e ela fica linda. Então, então se eu não estou com aquilo, me dá uma angústia, porque eu falo, gente, eu preciso gravar esse minuto, eu preciso fotografar. E olha só, ela sabendo que eu adoro aviões, ela me deu de presente. Olha as fotos que ela me deu de presente. Esse aqui eu achei bárbaro, esse aqui é um Cessna. Eu olhei assim e falei, nossa, parece um Cessna. É um Cessna, para quem conhece. E esse aqui é um motorzão radial que equipava os aviões antigamente, que é uma fábula. Cada avião motorzinho desse consome 1 litro de gasolina por minuto, 360 litros por hora. Faz a conta, R$6 o litro da gasolina. Depois você me conta quanto custa uma hora só de combustível de um avião desse. Mas não existe mais, são poucos. Mas enfim, é uma paixão, não tem por onde. E assim... E essas fotos em especiais são do Museu da TAM. Que lamentavelmente fechou. Lamentavelmente, Que conta uma história bárbara, Sim. Contava, pelo menos nesse período que eu fui, contava uma história linda desde o começo da aviação, não era da TAM, não era da aviação. Então, era só um detalhe, uma pena. É uma pena que num país como esse, rico em história, essa iniciativa, por exemplo, teve que fechar as portas porque não estava pagando o custo. Você imagina que o prédio era da empresa, os aviões que foram doados para a empresa e ela não estava conseguindo arrecadar para pagar o custo. Isso todo triste. O período era impecável, limpeza, organização. Não, era uma coisa de primeiro mundo. Era uma coisa que você vai na Europa, você vê. Eu estive no ano retrasado, no final do ano retrasado, eu estive em Calais, não, em Cannes. Tem um Museu da Paz, chama Memorial da Paz. É um museu que conta a história das 2 guerras e a Guerra Fria. Eu passei lá uma manhã inteira, 4 horas, 5 horas, e eu não consegui ver tudo. E eles reproduzem no porão, você tem a sensação de você estar entrando na década de 40, de 30, 40, você está andando nas ruas onde as pessoas eram fuziladas, a indumentária, as armas, você tem a sensação de você estar entrando. Tem alguns lugares que chega a ser depressivo, por causa da experiência, né? Da experiência, por conta do extermínio de judeus e tal, como eles... Em alguns momentos lá eu comecei a passar mal. Teve uma cena que eu gostei muito, porque tem um espaço que você senta, um espaço inteirinho branco, e começa a passar as imagens e tal. Tinha uma senhorinha sentada, e ela começou a chorar, vendo as imagens, aqueles gritos, aquelas coisas todas. E pela idade dela, eu deduzo que ela passou por uma experiência semelhante. Então, é uma coisa muito interessante. E você entrando no museu, a hora que você vai para a parte de baixo, você passa por um túnel, né? Onde começam com os discursos de Hitler. E é o povo indo ao delírio com o que ele falava. Então, você mergulha realmente nessa sensação. E aí eu falo, gente, é um preço irrisório. Você paga lá 3 euros, 4 euros, 5 euros, não me lembro agora. É R$20, é o que a gente pagava no Museu da TAM e hoje nós não temos mais, é uma pena.
mesmo assim, boa ou ruim, a história tem que ser preservada. Tem que ser preservada. Para levar, porque depois alguém vai falar, não, isso não aconteceu. Isso aconteceu sim. E nós estamos com um louco em vias de assumir o poder da maior potência do planeta, que é os Estados Unidos, aquele tal do Donald Trump lá. Se esse cara virar presidente, pode ter certeza, gente, nós vamos ter um conflito muito rápido. Porque aquele cara é um débil mental com carteirinha para andar livre. Esse cara tinha que estar no manicômio, não dá, não tem jeito. O cara não bate bem. Agora, o duro não é ele não bater bem. O duro é você ver que metade da população americana apoia ele. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Mas vamos lá. Desirê, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-la. Obrigado pelo presente. E volte sempre para falar, porque eu tenho certeza que é um assunto que a gente tem horas aqui para conversar, mas o nosso tempo não permite. Sou eu quem agradeço. Obrigado pelo convite. Tá joia. Obrigadão. Muito obrigada. Valeu. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Fiquem com Deus. Muita paz. Não desligue. Tem mais programação da TV Indaiara rolando na sua telinha. Tchau.